Boa noite a todos. Boa noite. Aí, eu senti firmeza. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite de hoje. E eu fico satisfeito em aqui retornar. Uma casa pequena, amorosa, mas a gente sente uma vibração assim muito pulsante. Em nome de Giovanni, de Ana Paula, de Gilson, do nosso amigo Vavá, que estudou Espiritismo, estudou o Livro dos Espíritos com a gente, né? E eu cumprimento todas as pessoas, Dona Dalva, né? E a vocês dois que estão vindo nessa casa pela primeira vez, que coisa extraordinária, gente, que coisa extraordinária. Vimos agora mesmo, lido pela Virgínia, que não importa a forma como se morre, mas como nós vivemos que efetivamente deve contar. E nós já começamos a morrer o dia que nascemos. Somos sabedores que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. A morte nada mais é do que uma curva na estrada. Então depende justamente do que nós vivemos. Como bem disse o amigo, Giovanni, pode a pessoa ao morrer, que é diferente de desencarnar é quando o espírito desvincula da carne, né? Mas você pode morrer e conforme a sua materialidade, você ficar vinculado àquele corpo dezenas, centenas de anos, inclusive. Aí, em alguns casos, dado a vinculação à matéria propriamente dita, e você fica e vê muitas vezes os vermes comendo o corpo, aí acaba o corpo, acaba o cabelo, você vai para os bens materiais daquela pessoa. Vai para os bens materiais daquela pessoa. Pois bem, eu falei da casa boa, muito harmoniosa, mas o Décio não tem vindo aqui quarta-feira, por quê? Eu quero aqui registrar, eu também estou em outra casa, e justamente quarta-feira nós temos um estudo lá. E fica difícil, mas eu confesso, Giovanni e Gilson, que vou dar um jeito de ajustar a minha agenda para vir cá mais vezes, com mais constância, né? Então a gente fica feliz em poder falar do Evangelho, porque é através do Evangelho que nós vamos ter esse bem viver, da qual Virgínia leu, para que tenhamos uma boa passagem e passamos pelo umbral de uma forma mais rápida. Umbral é uma porta, é uma passagem. E à medida que nós inteiramos, jogamos mais conhecimento para dentro de nós, sem dúvida alguma, evoluímos mais, e conforme o próprio Giovanni diz, quanto mais a alma é evoluída, menos transtornos, por consequência, aquele espírito sofre. Ou seja, menos sofrimento. Cristo Consolador. Jesus Cristo. A gente fala Jesus Cristo. Maria de Magdala. Paulo de Tarso. Cristo significa um adjetivo de um espírito evoluído, um espírito crístico, um espírito num posicionamento bem acima do nosso, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dando sequência à planificação da casa, nós vamos falar sobre esse capítulo. E o Espiritismo, terceira revelação. Por que não primeira, por que não segunda? Terceira revelação. A primeira revelação, ela veio com Moisés. Moisés, aquele Deus Jeová, Yahvé, um Deus de guerra, um Deus olho por olho, um Deus justiceiro, e precisava, porque Moisés foi o caminho para estabelecimento da segunda revelação, que foi com Jesus. E Moisés ficou no deserto andando em caracol por 40 ou 60 anos. Então, até aquela primeira geração dizimar e ficar mais fácil. E Moisés mesmo não adentrou na terra prometida. Então precisava
as pessoas politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, precisava de um posicionamento forte, austero, porque até então as pessoas usavam a adaga, um punhal, ou mesmo uma espada. E naquela época era ensinado que você deveria lutar para angariar mais terra, mais espaçamento físico. Segunda revelação, veio Jesus. Moisés não falou em vida futura, pouco falou de amor, não falou na parte espiritual. Jesus já falou de amor. E Jesus disse, eu não venho derrogar as leis mosaicas. Pelo contrário, eu vim dar sequência, prosseguimento. Ele ressaltou, reavivou, vamos dizer, sublinhou todas as leis e os profetas. Porém, aquelas 10 leis mosaicas, ele resumiu em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão contidas todas as leis e os profetas. Terceira revelação. Essa não foi uma revelação do homem, tanto é que nós não somos kardecistas, porque Kardec não criou o Espiritismo. Ele pegou esparsamente, foram mais ou menos, tinha 6.000 mensagens, ele escolheu 600, dessas 600 publicou 330, e naquela época não existia e-mail, não existia essa facilidade que nós temos. Para começar, não existia nem lâmpada, né, luz elétrica. Então, houve a codificação, vinha de navio, lá da Inglaterra, dos arredores de França, e quando o assunto era muito complexo, ele passava pela universalidade dos espíritos, da concordância. O que é isso? A média Virgínia, a média Dejane e a dona Dalva, médiuns da casa, e eu estava com por exemplo, feliz aniversário. Por que todo aniversário é feliz? Determinada pessoa fez um aniversário e esse aniversário não tem essa felicidade que nós propugnamos aqui no centro. Então vamos ver o que é a média Virgínia, o que é a média Dejane e o que a média Dalva fala. Médio extremamente capacitada, reconhecida pelo seu caráter e sua índole, né? De boas pessoas. Então vamos ver o que fala. Então aí que é denominado o Conselho Universal dos Espíritos. Então quando a questão, aí publicava. Então essa é a terceira revelação, não de um homem, repetimos, mas de vários espíritos e de vários locais. Consolador prometido. O Consolador prometido, ele veio no momento certo. Vinde a mim, vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Vocês acreditam que o jugo com Jesus torna mais leve? Ou por outra, 15 quilos, uma arroba com Jesus é mais leve? E eu posso seguramente afirmar e dar um exemplo prático. Dulce, irmã Dulce, lá naqueles morros na Bahia, ela com um pulmão só, fraquinha, 1,52 m, subindo aqueles morros, fazendo caridade, e tinha força. Chegava ao final do dia, alegre, cantando, interrelacionava, comunicava com todos. Por que ela tinha essa força? Porque tinha Jesus no coração. Então o seu jugo, as suas vicissitudes, tornava-se mais leve. Os cristãos indo para o circo em Roma, cantando, os romanos ficavam encabulados. Gente, como é que esse cidadão vai ser devorado por fera, vai ser comido, vai ser isso, vai ser aquilo? Estão cantando, estão sorrindo.
Jesus no coração. Então, com Jesus, o jugo fica mais leve. Todos os sofrimentos, misérias, dores físicas, perda de ente querido, encontram consolação na fé do futuro. E, aliás, nós espiritistas sabemos que não existe perdas de entes queridos. Você sente uma saudade e uma dor momentânea, mas nós somos sabedores e cientes de que a ausência é temporária. Breve nós encontraremos no plano espiritual. Então, o Espiritismo nos dá essa consolação. Por isso que ele é denominado Consolador. Mas não é aquele pai consolador, não é aquele consolador que passa a mão nos ombros. Ele chega, ele perquire, ele inquire, ele esclarece. Não é ajudar por ajudar, não. E ontem mesmo eu estava vendo, parece que no Fantástico, falando que quando você elogia sobremaneira um filho ou uma determinada pessoa, isso vai afetar seriamente no comportamento psicológico dele. O cidadão vai ficar, nós espíritas falamos auto-obsediado, porque existe a auto-obsessão. A obsessão do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado, e a minha obsessão. Então, eu vou me auto-obsediar. Então, você tem que consolar, mas é uma consolação direta, objetiva, dizer um não sem mágoa. Vinde a mim todos que estão fatigados e eu os aliviarei. Veja bem, meus irmãos, que quem está dizendo isso, evidentemente, Jesus está falando. Entretanto, essas passagens eu as tirei todas do Evangelho, capítulo 6, o que foi determinado segundo o planejamento da casa para falarmos. Então, é do Espírito Verdade. Uns dizem que o Espírito Verdade não é outra pessoa senão Jesus. Outros dizem que o Espírito Verdade é o coordenador de uma pleiade de espírito que veio para codificar o Espiritismo e que Allan Kardec, fazendo parte desses espíritos, veio, entretanto, antecipadamente para trabalhar na codificação. E tanto é que Kardec não foi aquele ungido, escolhido. Ele lá, fazendo a pergunta para a pleiade de espírito, com o próprio Espírito Verdade, ele perguntou: e se eu não der conta, não dar a cabo essa missão? A espiritualidade disse: não tem problema, nós colocaremos outro, porque o certo é que é uma missão de Deus, assim deverá ser. Pois impõe como dever e amor a caridade. Caridade foi bem dita para Jesus, que é a beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Sem indulgência, sem perdão e sem beneficência, não falamos em caridade. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao meu Pai, e Ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, né? Ele disse isso. Então eu preciso ir para que meu Pai mande outro Consolador e vai ficar com vós, com vocês aí, eternamente. Jesus, ele prometeu outro Consolador. Consolador que o mundo não conhece, porque não estava maduro para conhecer. Esse Consolador, que é o Espiritismo, veio no momento apropriado, no momento aprazado. Porque várias coisas, e dizer certas coisas que Jesus, à época, não tinha condição de dizer. Não tinha condição de dizer porque as pessoas não tinham capacidade intelectiva, intelectual da aprendizagem. Ele falava por parábola. Então veio o Espiritismo.
O Espiritismo, ele veio na época correta, na época predita, cumprir a promessa de Cristo. Levantar o véu. O que é levantar o véu? Desnudar. Falar algumas coisas que Jesus falou por parábola e dizer outras, que no tempo apropriado, no tempo certo. Porque hoje, a nossa doutrina diz especificamente porque os dois amigos e irmãos vieram aqui, por que nós não estamos assistindo a Samanta Paranormal lá, por que nós estamos aqui, não estamos assistindo a novela? Porque é muito importante. Nós estamos jogando para dentro de nós conhecimento, e já foi dito que aquele que mais sabe, melhor decide e implementa melhor o seu livre-arbítrio. Se é que podemos falar em destino, o destino, como fatalidade, é um dia sermos perfeitos. Não existe destino. Vai acontecer que a bala perdida bateu em minha cabeça, que eu entrei num avião e tive de cair, o circo pegou fogo. Conforme utilizo o meu livre-arbítrio, que há o destino, mas não como fatalidade. Agora a fatalidade é você ser perfeito. Por que nós estamos adiando os estudos? Nós estamos adiando o conhecimento. Se nessa encarnação, ou na outra, ou em uma outra qualquer, nós vamos ter que estudar. Então, vamos começar a partir de agora, né, gente? Ouça os que têm ouvido de ouvir e olhos de ver. Porque o Espiritismo, ele fala, como dissemos, de maneira clara, de maneira objetiva. Diz ainda, o porquê que viemos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e em função do que nós fizemos aqui, que a Virgínia leu, nós vamos ter os reflexos da vida espiritual, né? Então, você está progredindo gradualmente. Você está progredindo gradualmente. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Esses serão consolados. E o Espiritismo fala relativamente o porquê as pessoas sofrem. A razão do descompasso social. Porque eu nasci na favela, filho de uma prostituta e muitas vezes com AIDS ou sífilis. Ela nasceu na Inglaterra, no Palácio de Buckingham, tendo todo o conforto material, logístico e de estudo. Por que esse descompasso? Será que Deus era tão parcial assim? Querer ruim para essa pessoa e bem para aquele outro espírito? Então, fomos criados como princípio inteligente, de forma igualitária e linearmente falando, iguais. E cada um, pela aplicabilidade, pela aplicação do livre-arbítrio, vai evoluindo segundo, conforme implementa, né, as suas ações. O homem, o Espiritismo deu ao espírito, o homem, e quando eu digo homem e mulher, saber e compreender e achar justo o sofrimento. Aí muitas pessoas falam, mas o Espiritismo, ou o espírita gosta de sofrer. O espírita não gosta de sofrer. Ele sofre, vamos dizer bem, com resignação, sabendo que aquele sofrimento é passageiro, que em função daquele sofrimento, você vai ter uma benesse futura. Nós somos sabedores que uma doença, uma dor, hoje é uma escola, é uma dádiva de Deus. O Espiritismo, o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dor pungente, não mais lhe aposta da alma, né? Por exemplo, as outras doutrinas, você morre, não vamos orar para aquela alma, porque ela já foi previamente designada ao céu ou ao inferno. Nós somos sabedores, foi nos passado através do livro espírita, dos espíritos, que o céu e o inferno é um estado consciencial, é um estado da minha consciência. Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Por quê? Kardec,
ele disse que a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, não é melhor que doutrina nenhuma, mas sempre será uma doutrina de vanguarda, ou seja, de ponta. Por que isso? Porque ela está par e passo com a ciência. Hoje, e nós somos sabedores que os princípios da doutrina espírita são baseados em 5 princípios. Crença em um Deus, ter um espírito, a comunicabilidade desses espíritos, multiplicidade de mundos, né? Não existe só a Terra, e reencarnação, você reencarnar. Mas se amanhã a ciência provar, olha, reencarnação não existe. É conversa, você aqui está provado A mais B, que ela não existe. Então o que Kardec diz? Vocês não acreditam em reencarnação, siga a ciência. Então o Espiritismo está par e passo com a ciência. Homens fracos, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos. Então, mais uma vez conclama, para a gente não tergiversar, não claudicar, não morgar com esse pequeno fardo que está em nossas costas. Porque isso é passageiro. Vamos efetivamente ter num segundo plano as dádivas em função do que aqui. Ah, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para isso. Você não pediu, você implorou e ficou numa fila. Segundo obras de Chico Xavier através de André Luiz, a proporção é 3,5, 4 vezes mais de espíritos querendo encarnar na Terra do que o efetivamente está encarnado. Nós temos encarnados 7 bilhões. 4 vezes 7, 28. Então está na crosta da Terra 21 bilhões, né? Porque 7 está encarnado. Então é uma fila muito grande. Certa vez perguntaram, Chico, mas você é uma pessoa nobre, uma pessoa que tem uma moral ilibada, uma pessoa de um comportamento incontestável, você não tem vontade de passar logo para o outro plano? Porque você praticamente é um santo na nossa visão. Ele com aquela fala mansa dele, pois é, meu filho, não, eu não penso não. Eu quero ficar aqui porque se eu for voltar para lá, vou ter que entrar na fila novamente para encarnar, né? E ele está corretíssimo, está corretíssimo. Então, já dado essas vicissitudes, dado essas provas, nós temos que, de uma certa forma, ao invés de achar ruim, de degladiar, de falar mal, nós devemos agradecer. Paradoxalmente, devemos agradecer. Espíritas, amai-vos. E veja bem, não está falando católico, não está falando protestante, não está falando feiticeiro. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Giovanni, há poucos instantes aí, falava da instrução que a casa aqui está implementando, né? Às terças, às sextas, aos sábados. Precisamos. Vir às quarta-feiras é interessante, sem dúvida alguma. Você está vendo o Evangelho, você está interagindo, você está recebendo fluidicamente muita carga positiva da espiritualidade que dá sustentação a essa casa. Mas é também importante eu estudar a doutrina, eu aprender aquele que mais sabe, mais será exigido e mais caminhamos nessa linha evolutiva. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte. E Jesus mesmo disse, o cidadão com a mão na charrua, e charrua é um arado, e o arado, essas pessoas mais velhas sabem, arado é um aparelho, tem 2 cabos, puxado por boi. Se você está no sulco, arando a terra, se você olhar para trás ou tirar a mão, aquele sulco, o boi, a res, te tira da mão. Então, quando você estiver no arado, não olhe para trás. É como o próprio Cristo falou, é como um dia. E como o trabalhador, que no dia natural, de segunda a sexta-feira, trabalha naturalmente
para adquirir os proventos e fazer face às suas despesas naturais, né? Então nós temos que ver por essa angulação. Eu sou o jardineiro divino e cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Por isso que precisamos não só pensar bem, agir, fazer, porque é através desse fazer, desse agir, desse pensar que o jardineiro divino, que é Jesus, de uma certa forma, vai dando-nos o direcionamento geral. Em verdade vos digo, os que carregam o fardo e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. Porque Jesus disse, a caridade está em você alimentar quem tem fome, a você vestir quem não tem roupa, a você dar alimento, muitas vezes dar uma roupa a um desnudo. Isso é a verdadeira caridade. E ele foi mais longe. Se fizerdes isto a um pequenino irmão, a um necessitado, você está fazendo a mim mesmo. Instruí-vos na doutrina. O Espiritismo, a nossa doutrina, fala claramente, né? Não só de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, mas ela direciona o que devemos fazer. E quando passamos ao plano espiritual, a gente fala, gente, eu estava com a oportunidade, eu tinha tudo na mão e deixei escapar. Deixei escapar entre os dedos. Muitos miseráveis sujeitos às provas mais perigosas do que a vossa. Ora, gente, eu sofro, eu estou sofrendo demais, é isso, é aquilo, por que acontece só comigo, não acontece com o vizinho, nada dá certo para mim, os negócios não se entabulam de uma maneira racional, tudo dá errado. Gente, não dá errado não. As provas mais difíceis são provas de riqueza, provas de beleza, né? A pessoa muito bonita, esses modelos, é uma provação muito grande. A pessoa muito rica, então isso, rica materialmente falando, é uma provação muito grande. Ele é testado todas as horas. Muitas vezes a pessoa não tem nem um teto para morar, sofre doença, um câncer, uma vicissitude que tira a estabilidade de pensamento e dele tudo. Aquele sim que de uma certa forma está caminhando rumo à evolução. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para lhes curar. Jesus disse isso. E ele disse mais ainda, quando estava lavando os pés dos discípulos, Pedro chegou, para aí, mestre, o senhor não tem que lavar pé de ninguém não, nós, ao contrário, que devemos lavar os vossos pés. Ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, através do Espiritismo. Escutai-o. E realmente, né, está lá, os pedidos, os delineamentos, aquilo que deveremos fazer para que tenhamos vida melhor na pátria espiritual. E nós somos sabedores. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Gente, como que eu posso sentir feliz em sendo aflito se eu não sei a razão dessa minha aflição, dessa minha dor, daquilo que aperta o meu coração? Mas o Espiritismo, ele fala claramente o que efetivamente é. Se não é dessa, é de outra vida, né? Vida não, nós temos só uma, de outra existência, de outra encarnação. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente quanto mais fraco for o espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a doença, ela está em primeiro lugar no espírito, e através do perispírito imprime-se no corpo físico. E muitas vezes eu vou ao médico, eu vou no psicólogo, ou eu vou no nutricionista, eles tratam dos efeitos e não da causa. Aqui nós estamos tratando da causa. Ah não, mas Giovanir, a minha filha, ou a minha sobrinha, ela está lá, ela veio no atendimento espiritual na terça, e vocês não querem colocá-la na sessão mediúnica. Não precisa. Ela vir especificamente, será tratado o espírito, não o corpo. Então, a doutrina trata
do Espírito. E o Espírito, por consequência, imprime essas ações no corpo. Por isso que o corpo, estamos em uma existência cujas provas são necessariamente essas que necessitam para a nossa evolução. Nós estamos na casa espírita certa, com a família certa, com as pessoas certas. Vocês dois vieram hoje aqui, certo? Amanhã, quem sabe, vocês são trabalhadores da casa. E permita-me finalizar contando uma pequena história. Uma história de um agricultor, do plantador de batata. O cidadão, plantando batata, 15 para 11, e 15 para 11, uma hora dessa, o cidadão já, o roceiro, a pessoa que mora na fazenda, trabalha está extremamente cansado, e ele põe a mão assim, pega o cabo da enxada, descansa um pouco, olha, tem um ônibus grande passando, e ele disse assim, não, eu queria ser esse motorista desse ônibus. Olha lá, está um ar-condicionado, tudo. E nisso o motorista está dirigindo lá, gente, que vida danada, o meu parceiro não veio, eu tive de dobrar aqui, é a segunda, eu estou fazendo à noite, o dia eu estou cansado, não vejo a hora que eu chego lá em casa para abraçar minha mulher, eu estou super cansado. Ele olha assim, estava passando um carro vermelho, conversível, muito bonito, e ele disse, a vida boa é desse empresário, está nesse carro, está indo, viaja constantemente, provavelmente deve ter uma mulher linda, se não for casado, tem várias namoradas. Essa sim é uma vida boa. Eu queria ter essa vida. E esse suposto empresário pensando, gente, eu peguei esse carro do meu cunhado, o meu carro está batido, eu não tinha seguro, tenho que pagar isso. Gente, não estou vendendo, as cotas que me deram na empresa não estou atingindo, consequentemente estou ganhando pouco. E a família tinha tido com a criança, e nisso ele olha para cima, estava passando um avião. Vida boa é daquele piloto, né? Vive de um lado para outro, do país, conhecendo capitais, tudo. Não é essa que deve ser uma vida boa. O piloto lá em cima, ele pensando, gente, eu já estou com 15 dias fora, já não sei nem qual língua que eu falo, eu passei por uns 8 países, várias tripulações, eu não estou tendo paz, eu estou doido para chegar em casa, minha mulher, meu filho, eu não aguento mais essa vida, né? Não estou vivendo no lar, mas será possível? A minha filha adoeceu a semana passada, eu não... Ele, né, olha para baixo, vê uma figurinha pequena, vê justamente o plantador de batata lá. Vida boa deve ser aquele agricultor. Ele é cansado, ele está lá trabalhando sol a pique, mas chega e na casa dele, todos os dias, ele vê a família, ele vê, né? Interrelaciona constantemente com a sua esposa. Então, na verdade, vida boa é a nossa. Família boa é a minha. Marido ou esposa bom é o meu. Namorado ou namorada, a casa espírita boa é essa aqui. Então nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. O que compete é a gente. E se você melhorar, você vai ser feliz. Não espere pela sua esposa, pelo seu filho, por aquela pessoa que você tanto ama, para ser feliz. Porque você sabe que ele é um companheiro ou uma companheira sua de passagem. Você é eterno. Você é eterno. O Espírito é eterno. Ou seja, ele teve início, mas não terá fim. Não espere ninguém para você feliz. Vamos viver. E a doutrina, o Consolador prometido, ele de uma certa forma dá essa sustentação, dá esse subsídio, e tenho certeza que se nós assim portarmos, assim implementarmos, nós vamos efetivamente ter uma vida melhor, uma vida plena, uma vida de maior alegria e felicidade. Um beijo em vossos corações, um abraço de várias voltas, e que a espiritualidade dos dois planos continua
nos amparando, né? Nos direcionando sempre ao propósito de bem servir. Meus cumprimentos a todos. Seremos felizes, porque a felicidade só depende de nós, não depende de ninguém. Então vamos pensar no Consolador prometido, pensar no que foi dito aqui e gozar dessa felicidade, mas um gozo dado às nossas atitudes, implementado aqui e agora. Este é o momento, esta é a hora. Paz, e agradecemos a espiritualidade dos dois planos. Tudo, mas tudo de bom mesmo.